Bom demais! Estamos de volta aqui com mais uma edição do InSpendcast. E hoje, obviamente, temos convidados especiais e vamos trazer um tema muito legal. Você já parou para pensar, por exemplo, qual é a história do seu nome? Faz uma reflexão aí. E será que isso não representa a sua marca? Será que o nome não é a coisa mais importante que você tem? Roda a vinheta! Muito bem, os especialistas de hoje vão dizer pra gente da importância que tem o nome e da importância que tem a nossa marca. Tenho certeza que você reconhece o valor que isso tem. Olha, os nossos convidados hoje aqui, eu estou com o Lawrence Alves. Tudo bem, Lawrence? Tudo bem, Cristiano? Vamos que vamos. Vamos que vamos. E também Adriano Soldera. É isso aí, Cris. Ambos da agência Plutz. A Plutz é a empresa, inclusive, que trouxe a marca da InSpend aqui e que na conversa de hoje, certamente, vamos te contar como é que isso nasceu. Mas vamos trazer aqui para os nossos especialistas, né? Eles é que vão contar para a gente da importância, de como é que vem, né, essa criação de marca. Gente, e aí? O que vocês têm para contar desse universo de marca? De onde é que começa isso tudo? Como é que é esse processo, hein? A gente fala, Cris, que sempre eu, Laurence, né, como a gente fala quando a gente criou a Plutz, né, a gente fala que começa pelo propósito. Acho que uma das coisas, né, tanto pessoal quanto uma empresa, sempre começa por propósito. E aí a gente começa a fazer, né, tem todo um trabalho, tem todo os bastidores, né, atrás de tudo isso, principalmente tem um briefing, né, que é um evento, né, vocês participaram, né, e viu Sim. que é um evento, para realmente a gente começa a descobrir. E a gente, esse briefing, a gente faz que as pessoas que compartilham isso, né, as histórias, aí sai realmente, né, a gente falou de um próprio name, que é um nome, ou uma reformulação de uma marca, né, que a gente trabalha com muito também, e aí começa toda a história. E aí começa esse trajeto da história que realmente vai sair um grande nome, uma grande marca, e a gente usa, né? Que a Plutz é a marca além da marca, para a gente ter um nome, né, bem diferente. Antes do Lawrence até trazer mais contexto aqui, qual é a história do seu nome? Você lembra ou não? Não, te falar assim do meu nome, não tenho muito. Acho que foi, né, a questão dos pais, mas não tenho assim, uma lembrança, né, do nome de. Vale a pena buscar, né, Vale. Lawrence? Buscar isso com a mãe É. lá para entender de onde é que vem a origem do nome, né? Sim. A origem, né, Soldeira vem a questão, né, do italiano, a Sim. gente sabe alguma coisinha. Mas é importante, é muito legal a gente saber, né, que região que vem da Itália, né, quais são os antepassados, e até o próprio... Né, É a história. É. Por exemplo, a minha veio do nome daquela novela Selva de Pedra. Sim. A primeira versão tinha lá o Cristiano, né, da novela, e tinha a Simone. Simone ficou minha irmã, Vanessa Simone, Sim. e Cristiano, na época ainda era o Francisco Coco que fazia o personagem. Legal. Então, daí veio a história. E essa novela tiveram várias versões, né? Sem dúvida. E se você pegar, por exemplo, tem um lugar que você consulta a quantidade de nomes, o Lawrence deve até de conhecer isso também, a quantidade de nomes que tem por época. Então, a cada vez que passava a novela, tinha lá uma grande quantidade de cristianos que nasceram, né? E mostra, inclusive, o percentual de gente hoje no mundo, aliás, no Brasil, que tem esse nome. Vale a pena. Dá uma perguntada para a mãe para descobrir essa história, porque às vezes a história é né? Com certeza. De uma novela, de um romance, alguma coisa. Acho que vale a pena sim. Vou fazer isso. Quanta gente não chama Romário, né? Então, exato. Exato. E a sua, como é que é? Lawrence. Meu pai, ele gostava muito de música clássica, né? Sempre ouviu ali os medalhões ali, Richard Clayderman, pianista, né? Zamfir, que era o cara da flauta. E tinha lá o Lawrence Welk, que era um maestro, se eu não me engano, inglês, né? E ele, inspirado nisso, foi bem diferente na época, Lawrence, né? Só que era com W, o maestro. Ele adaptou com U e pôs o acento no A para ficar Lawrence, não Laurence, né? Então, e daí, por fim, acabei gostando de música, cresci com música clássica, ouvindo, né? E depois fui estudar música, acabei tocando aí um pouco, acabou arranhando, né? Judiando do ouvido das pessoas aí um pouco também. Mas Lawrence é um nome diferente, também marca, né? Isso, com certeza. E tem histórias legais, né, Lawrence? Muitas, viu?
assim, restaurante, reserva, pedido, né? Quando você vai fazer qualquer pedido assim e precisa... Qual é o seu nome? Aí, geralmente, é de 3 a 4 vezes que a gente repete. E quando eu estava assim, com o meu filho, eu falava o nome dele, que é o Matheus. Ah, marca para quem? Matheus, né? Hoje, até estava contando para o Adriano, esses dias, né, que a gente foi num lugar, eu e a minha esposa, Adriana, e aí ele falou assim, põe no nome de quem? Aí a gente olhou um pro outro, eu falei, Adriana. Olharam meio estranho, assim, sabe? Mas aí a gente já leva na brincadeira, porque já saiu muita coisa diferente do nome. Tentando acertar, claro. Vou te dar uma dica. Estava eu em Buenos Aires, Starbucks, e você sabe que quando você faz pedido na Starbucks, eles perguntam o nome para escrever no copo. Né? Cara, e aí em espanhol, as coisas ali e tal, você sabe que eu sempre fui meio de gozador, né? Aí perguntou o nome, eu falei, lindo. E aí a gente ficou ali fora, tava movimentado, né? A hora que ficou pronto o café, ela ficou lindo, 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 lindo. Sou eu. Ótimo. Essa história foi boa. E não deixa de ser uma marca, né? Como as pessoas naquele ambiente ficaram conhecendo você, perceberam você como o lindo. Ou mentiroso, né? E esse, né? Tá mais para o primeiro. Tá mais para lindo. É isso tá aí. Bom. Porque também tem, além da beleza externa, tem a beleza interna, né, Cristiano? Aí sim, né? Você viu? Aí sim. Show. É isso aí. Cara, e assim, como eu comentei na abertura aqui, né? Se tem uma das coisas que é mais importante pra gente, é o nosso nome. Sim. E a pessoa com nome sujo, seja ele juridicamente falando, ou seja ele representacionalmente falando, se é que a palavra correta seja essa, mas é uma pessoa que não é bem vista, né? Ela tem dificuldade de conviver, tem dificuldade de se relacionar porque aquilo compromete, né? E na história, tem várias histórias, né? Teve um TED, por exemplo, aí que passou com aquela Mônica Lewinsky. Lembra da Mônica Lewinsky com a história do Bill Clinton? Não sei se vocês vão se lembrar disso. E ela contando da dificuldade que ela teve naquela época, porque ela ficou com uma imagem marcada, né, de forma negativa e, sei lá, talvez tenha tido um certo exagero da mídia e não existia internet naquela época. E ela fala que se fosse nos dias de hoje, por exemplo, que aquilo teriam cancelado ela, né? Sim, totalmente, né? E o nome dela, pelo menos para a minha geração, ele é um nome muito forte. Eu estou usando ela como exemplo porque eu vi o TED dela recente, então isso ficou mais, né, na memória aqui. Mas para dizer isso, né, da importância que tem o nosso nome de preservar o nosso nome. E aí quando você tem, por exemplo, um pedido de um cliente que quer que você crie um nome, cara, deve ser uma responsabilidade, assim, deve ser uma inspiração quase que espiritual, né? Sem dúvida. Só para ter uma história legal, como você falou de nome, né, Cris? Acho que é legal a gente compartilhar essa história. Eu lembro do meu avô, né? O pai do meu pai, aqui de Campinas, ele faleceu. E naquela época tinha a lista telefônica, né? Então a lista telefônica tinha o sobrenome. Né? Tinha as páginas amarelas e tal, mas tinha o sobrenome. E eu lembro que ele sempre falava, você falou da importância, né? Que a gente realmente dá pro nome, aquela questão. E eu lembro que tinha lá, porque meu pai era Batista Soldera Filho. Né? E o Soldera não aparecia, não aparecia o filho, né? E só do meu avô aparecia. E eu lembro que ele falou muito bem, eu tinha uns 9 anos, 10 anos, ele falou, olha, um dia você vai ter telefone, que naquela época, né, o telefone era um investimento, né, na Telefônica, lembra? Um investimento, que tinha até ações na época, e falou, você vai ter o seu nome, então, por favor, cuide muito bem do teu nome, né, que é uma coisa que você tem. E aí fixa, né, que toda vez, né, hoje não existe mais a lista telefônica, mas eu me lembro, né, que tem aquela questão, né, do sobrenome, que ele sempre falou essa questão. Então é importante, né, quando a gente fala, e tem toda a questão da própria sociedade, como você falou, nome sujo, uma empresa, né, a parte até com o CNPJ, aquela questão, né, negativada, aquela coisa, então isso realmente a pessoa, né, em si, ou a empresa se sente um pouco, né, inferior, ou o que vai fazer? Então é essa a questão. Mas a história foi legal porque eu lembro que sempre ele falava, né? Olha, você vai ter um nome aqui, então cuida do teu nome, né? É o maior patrimônio que você tem, é o teu nome. A reputação da gente, né? A reputação de uma empresa, ela é muito forte, né, cara? Sim. Ao ponto de que quando você constrói, por exemplo, pensa na criação, né, de uma imagem e de um nome, ele não pode, de repente, nem se parecer com o outro, né? Porque o outro pode não
pode se incomodar Sim, e talvez você também não queira vincular, né, com esse outro nome, sem dúvida. não é? E aí, não sei, como é que Com passa isso certeza. na cabeça do criador? Inclusive você comentou, falou bem aí da reputação da marca, que hoje isso tá, assim, é bem evidente, né? Entre outros pontos aí. Mas desenvolver um projeto de naming, que a gente sabe, tem o entendimento da importância que tem isso, que é um nome e é a marca que vai representar a empresa e todas as ações dela, toda a performance de atuação dela no dia a dia, sim, é realmente desafiador e uma responsabilidade enorme, né? Porque você, quando nasce, a gente está falando do nome, recebe o nome, muitos gostam, amam o nome, mas tem gente que troca até de nome por não gostar. E quando é na forma da empresa, eles têm a opção de querer de sim ou não, né? Então, assim, tem toda uma metodologia, né? Tem todo um caminho que é feito, tem os pilares, mas assim, criação, antigamente era muito mais fácil criar um nome, porque o tanto de empresas que tinha era bem menor, né? Tem a questão do cuidado de estar livre no INPI para registro na categoria de uso dela ou nas categorias de uso dela. Então, antigamente, isso era muito mais fácil, né? Hoje, com tanto de empresa, quantidade de empresa que nasceu, que se desenvolveu, a gente está na era do empreendedorismo, né, da informação e da internet. Então, sim, muitos nomes. Cada dia que passa, então, a gente nota que fica mais desafiador criar um nome para uma empresa que esteja livre para registro, que seja coerente com o negócio que ele faz, que diga assim o propósito, que exponha o propósito da empresa e que conecte, né? Que a gente fala assim, que o coração das pessoas. Porque todas as marcas, em geral, elas conectam as pessoas Uhum. no campo mental. E nesse campo mental, elas podem ser percebidas de forma positiva ou negativa. Eu não vou falar marca nenhuma aqui, mas com certeza as marcas elas expõem experiências, ela transmite experiências com as pessoas no dia a dia, com o que ela oferece, tanto produto ou serviço, atendimento, preço, entre outros pontos, né? Então, quando você lembra de determinada marca, você tem um sentimento positivo ou negativo. É onde entra também a reputação, né? E se ela é confiável, se ela não é confiável, se ela é caro, se ela é barato, se ela é de qualidade, se ela é barata, mas o produto dela não é tão assim, mas ela é o valor agregado e o produto é muito bom. Entra um monte de detalhes para fazer a reputação e a performance de atuação dela no dia a dia. O que ela entrega, se ela entrega no prazo, se ela entrega o que ela promete, se ela deixa a desejar ou se ela entrega mais. Né? Tudo é um contexto, é uma história. Mas, para chegar no nome realmente, tem um caminho enorme, né, de referências. Tudo começa com o briefing. Uhum. O briefing, ele expõe, assim, os detalhes para nós, né, da Plutz. É um revelador, o briefing, ele revela muitas coisas. E para a empresa, quem está fazendo ali, o contratante, né, muitas das vezes, não importa se a empresa vai começar ou se a empresa já existe há 10, há 15, há 20, há 30 anos, o briefing, ele também, como o Adriano disse, ele é um evento, né? E nós da Plutz, desde o briefing, a gente deseja que aconteça como uma experiência mesmo. Por isso que a gente fala experiência Plutz. E aí o briefing, ele revela muitas coisas para o pessoal da empresa, muitas das vezes. Mesmo a empresa tendo mais de 20 ou 30 anos. E isso é incrível, porque ali começa a experiência. E essa experiência da descoberta, você está dentro do seu ambiente, daquilo que você domina, e ainda ter descoberta por uma provocação, por um estímulo externo, né, que é o que a gente faz, isso assim gera uma sensação muito bacana, muito positiva e poderosa nos clientes, né? E primeiro é a parte realmente do naming, que é definido, né? Primeiro de tudo. E depois a parte visual. Depois que você definiu a parte do naming, que olha, é isso. E muitas das vezes esse naming, ele passa assim, ele fechou, agora é isso.
né? Depois a gente vai, estuda mais um pouco, pesquisa mais um pouco. Não, isso aqui. Aí põe, encaixa ele nos 10 pilares, tudo bonitinho. E aí vai surgindo, vai evoluindo, e o projeto realmente, assim, a entrega também é diferente do que, assim, o mercado, na maioria das vezes. Ah, você me entrega 3 opções? Pô, Não, mais difícil, né? Pô, como é que É. você... Ué, é né? difícil, porque se você está conectado com, de repente, eu vou chamar de entidade aqui, tá? Você Sim. está conectado com uma entidade e, de repente, pô, como é que eu posso pensar em 3 entidades para aquilo, né? Não Isso. tem. Não tem. É por isso que serve, que o briefing existe, né? A gente não é nada aleatório. Viu? Senta aqui do meu lado e vamos fazer. Meu, você pode fazer 10 opções, só vai atrapalhar, na verdade, você vai confundir. Então, a gente não trabalha dessa forma, né? É uma opção, a gente pega todas as informações, coleta todas as informações do briefing e aí que a gente fala, é o suor, é a dedicação ali, é tempo de tela, né? Quais são as 3 principais perguntas do briefing para você começar a tirar os segredos dele aqui? Então vamos lá. Primeiro, o propósito. Primeiro de todos, o propósito. Qual que é o propósito da sua empresa? A gente tem um cliente que ele faz pneu, de recapagem de pneu de carro, de caminhão, agrícola. Qual que é o propósito dele? Fazer pneu? Não. É contribuir com o desenvolvimento social, econômico, sustentável do meio que ele vive. Uhum. É muito mais do que fazer pneu, né? Entre outros, a pessoa que mexe com beleza, que tem um salão de beleza, qual que é o propósito dela? É fazer unha? É fazer cabelo? Não. É trabalhar, é estimular a autoestima das pessoas, é tirar lá de dentro, né? Então, a primeira delas é, qual é o seu propósito? Boa. E a segunda? A segunda é, defina seu negócio em 2 palavras. Ah, isso acho que é fácil para quem é do outro lado da mesa. E tem uma. Vou comentar a terceira? Vamos Pode lá. ser, Laura? Pode. A terceira que a gente fala assim, que é uma das coisas que é o segmento, né? Que é Boa. realmente, essa daí é uma das coisas que a gente fala, né? Que assim, qual que é A a classificação classificação do segmento. do segmento, né? Quando a gente fala segmento, assim, a classificação do segmento. E essa a gente começa a perceber que a gente até usa, né? Que de 10 empresas, 7 escorregam, né? Por uma questão da classificação do segmento. E ela, assim, é surpreendente, sabe, Cris? A gente vê, assim, coisas que nós tivemos esse ano, uma das empresas que, assim, 20 anos, sabe? Fazendo o negócio com uma questão de classificação e não era aquilo. Então, a gente, né, até fez um comentário sobre aquilo, uma reunião, que eu falei, a gente começou com uma simples reunião, nós fomos chamados para fazer um cartaz, né, um folder, que era para espanhol, e aí depois nasceu, né? Então hoje a gente tem esse cliente assim muito legal para nós, foi muito bom fazer esse trabalho e a gente realmente começou a ver isso nele. E ele sempre pensou, falou, puxa, realmente, depois de tudo isso ele falou, cara, não é isso que eu vendia, né? Então isso é muito legal, acho que as 3 perguntas são poderosas e aí a gente faz esse sentido aí para classificação do segmento, né? Que é muito bacana. Como nós somos mentoria de marcas, né? Sim. Que é bem interessante, a questão de agência para uma questão de mentoria de marcas. Como é que funciona a questão de mentoria? A mentoria, o que a gente coloca lá, Cris, a gente faz o seguinte. Por exemplo, todo ponto de contato, né? Que nem assim, a gente está aqui, a gente está vendo, para a gente eu falo assim, né? Ter essa marca 321, né? Que foi uma criação também, né? Da Plutz, vamos falar assim, da logo dela. Mas quando a gente vê tudo que tem ponto de contato, né, com a marca, em qualquer ponto que ela tiver, isso é uma mentoria de marcas. Que a gente assim vai cuidar da marca do cliente em qualquer ponto que ele tiver. A gente chama de offline, online, em qualquer lugar que ela tiver. Então isso porque a gente diferencia um pouco da agência, porque o cliente que muitas vezes pede para a agência, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma caneca, eu quero um outdoor. E a agência acaba fazendo. A gente sabe, né, que tem agências no Brasil, no mundo todo, especialistas, né, assim, e grandiosas. Mas a gente teve esse nicho de mercado dizendo o seguinte, que alguns clientes pediram, né, algumas coisas para nós que não faziam sentido para aquele realmente projeto, para aquele negócio. E aí o que vai essa mentoria de marca? A gente colocar para eles o que realmente é. Então muitas vezes a gente fala, né, no contrato, muitas vezes a gente faz esse trabalho com eles,
que a gente até comenta, que não é o dinheiro. Né? O dinheiro ele é consequência do bom trabalho. Mas assim, a gente vai mostrar para essa empresa, ou para a pessoa, ou para o gestor, o CEO que está lá, que assim, muitas vezes não é. Porque ele começa a perceber na concorrência ou no próprio mercado o que está acontecendo. Né? A gente teve um cliente que esse foi o ano passado, acho que foi no começo do ano, que ele queria fazer panfletagem. E um dos negócios deles era a questão de meio ambiente. E aí nós falamos, puxa, não conecta, combina, né? Não combina, né? Então assim, como que eu vou fazer uma panfletagem num semáforo e um papel, né? Pode ser até um papel reciclado, alguma coisa assim, mas não fazia sentido. Então quando a gente comentou isso para ele, ele falou, poxa, vocês têm razão. Então a gente pode pegar esse valor de verba e fazer alguma coisa que seja impactante, né? Alguma coisa que esse cliente... Então sempre a gente quer fugir, né? Como o pessoal fala, né? Sair fora da caixa. Quando a gente fala algumas coisas, né? Até uma adesivagem, coisa simples que a maioria das vezes... Nós temos uma empresa, um cliente, que ele tem mais de 40 máquinas, né? Espalhadas lá no chão de fábrica. E como a marca dele ela foi feita uma reformulação, então a única ideia dele qual que era? Era somente readesivar, né? Colocar um adesivo novo sobre aquele antigo. E aí a gente pensou, né, Laura? Essa equipe trabalhou junto, tinha todo um trabalho sobre isso. Falou, não, cara, vamos fazer o seguinte, quantas pessoas passam lá na empresa? Né? Além dos colaboradores, tem os clientes, fornecedores, pessoas que vão visitar a fábrica. Poxa, por que a gente não faz o seguinte? Vamos usar essa nova marca e vamos fazer frases motivacionais diferentes para cada setor, né? E foi isso que foi criado. Então, isso que a gente fala, né? Que a Plutus é a marca além da marca. É realmente a gente fazer esse contexto e fazer essa mentoria de marcas para o cliente para ser algo mais. Né? Ô, Lars, e tem algum tipo de preferência, por exemplo, que você tem na hora de criação? Por exemplo, vamos imaginar que você está criando lá, como a gente criou aqui o 321, fazer ela mais slim, fazer ela mais bold, será se é essa a nomenclatura que a gente dá, mas Sim. Você tem preferência por uma coisa ou outra? A preferência, sim, na verdade, vamos chamar de direção, quem dá realmente é o briefing. Porque não é nem o nosso gosto e nem o do cliente. E a gente deixa bem claro isso para o cliente. Fala assim, ó, não é o gosto pessoal. A gente vai fazer o briefing e, assim, o que o briefing pedir vai estar ali. Tanto que depois da apresentação, a gente vai, questão por questão do briefing, fala, olha, ela é moderna, ela é elegante, ela é ágil, ela é isso, é aquilo, ah, não, ela é isso. Não, então, está dentro do... Então, cumpriu. Então, o briefing, na verdade, ele direciona se ela vai ser slim, se ela vai ser bold, se ela vai ser dinâmica, se ela vai ser old, se ela vai ser moderna. O que é o briefing que vai definir realmente o que ela vai ser. Tanto que no briefing a gente tem lá de 12 a 16 questões e vamos dizer assim, por querer que a gente faz algumas coisas, né? Que o quê? Muitas das vezes você dá uma resposta na questão 1, aí depois na questão 3 você, sem perceber, você repete uma palavra e algumas palavras vão se repetindo durante o briefing. E isso é ótimo. Às vezes a gente percebe que o cliente não quer ficar repetindo muito, a gente falou, não. Fique à vontade, se tiver que repetir, repita. Por quê? Porque no briefing, essas palavras repetidas, elas vão mostrando a alma da marca. Né? Se durante o briefing ela falou 10 vezes a palavra moderna, é um sinal e é positivo. Se ela falou que ela é uma marca flexível, a gente tem que ficar... Ah, é flexível por quê? Aí a gente entra um pouco mais, provoca, né? E aí, por que é flexível? Ah, por causa disso. Aí lá na frente tem uma outra questão. Quais as características não sei o que lá, moderna, fina, flexível. Tudo isso são caminhos que vão se mostrando automaticamente. E na hora da criação, né? Aí, sim, cada profissional tem o seu método. Existe uma linha geral, uma metodologia, um senso comum de criação entre os designers? Existe, mas dentro desse geral, cada um tem a sua particularidade. O nosso, da Plutus, né, começa sempre no caderno quadriculado, rabiscando, apagando, com caneta, com lápis e borracha mesmo, né? E assim vai. Por quê? Pela questão
da exclusividade e da personalidade das fontes. Que a gente, para criar a marca, assim, a gente realmente não usa fontes prontas. Ah, essa aqui ficou bonita, essa aqui e tal. Não, por vários motivos, né? Primeiro, pelo motivo legal, que você precisa pagar a licença daquilo que você está usando para quem criou, né? Existem estúdios fantásticos hoje aqui que são especialistas em criação de fontes, de tipologia, né? São os type designers que falam. E a gente não é um estúdio de type designer, porque eles desenvolvem o abecedário todos, os números, os acentos, a pontuação, e a gente não faz isso. Mas a gente faz a tipologia, a grafia da marca, que é exclusiva. E começa ali no caderninho, apagando com borracha, depois aquilo vai para o computador e vai lapidando, e deixa mais fino, e deixa mais grosso, e assim vai, e para lá e para cá, e puxa, e tira, e até chegar... Quando você acha que você chega no resultado final, você fecha o computador, no outro dia você vai, que legal. Então, entende de novo que só tem uma parte ali. Depois você pode melhorar ainda aquilo. Realmente é um processo, Cristiano. Sim. Bom, como você pode perceber, né? Toda vez que você cria um name e a marca para você, pelo menos com a Plutus, você tem uma fonte própria da sua marca. E isso é um negócio diferenciado. Com certeza. Não é? Poucas empresas fazem isso, porque geralmente você tem lá muitas fontes no seu computador e que você vai pôr a que você achou mais bonitinha, a que combinou mais com a proposta da marca, do que está pedindo a marca, né? Mas não, a gente já entende que é muito mais do que isso. E é um campo aberto, é um campo livre para se criar. Então, assim, não tem uma regra, tem que ser com essa letra ou tem que ser com essa. Inclusive, esses dias compartilhei até com o Adriano, né, uma empresa que é um estúdio específico em criação de fontes. E os caras são muito bons. E eles lançaram uma fonte em parceria com uma artista e essa fonte ela foi duramente criticada, né, porque eles alegaram que a fonte não tinha leitura. Mas assim, qual é a regra? Mais do mesmo ou inovar? E a gente entende também, né, que até a gente usa nas nossas apresentações, que assim, é mais importante, mais interessante que as pessoas queiram ler do que ler. Então, esse fato de você querer ler é porque realmente ela tem algo interessante, uma forma diferente de se apresentar, porque você quis ler. Às vezes você não vê realmente ela de primeira, você não entende ela de primeira, mas isso não torna ela ilegível. Ela torna ela não legível à primeira vista. E você vai se relacionar com essa imagem por mais tempo, vai se esforçar para entender o que é mais enigmático. É enigmático. E qual que é a força de você ver algo e pegar pela primeira vez, e a força de você ver algo, não entender, ter um esforço para chegar no resultado aquilo lá, e a hora que você chega, você fala assim, nossa, uau, você tem uma sensação, né, uma reação. E você, mais do que ninguém, sabe o poder que tem essa... Sem dúvida. Sim. Qual que você acha que conectou mais com a pessoa? O impacto Aqui estava nítida ou aqui exigiu um esforço? Não, aqui exigiu um esforço, com certeza. É que assim, né? Quando você pensa, e talvez seja uma mistura, e não deveria ser misturado, tá, o entendimento. Quando você pensa, por exemplo, no marketing digital, né? E vocês fazem bastante também isso. Você tem 3 segundos para capturar a atenção. Se você não capturou a atenção nos 3 segundos, né, o cara vai lá e virou seu stories. Então, para esse tipo de coisa, penso eu, né, que o quanto mais legível, melhor. Sim. A marca não necessariamente precisa passar por essa situação. Isso. Né? Uma coisa é a comunicação que eu quero passar no marketing digital, outra coisa é a marca. Né? Para capturar a atenção das pessoas, eu acho que a gente tem que ter uma comunicação direta. Isso. Mas a marca enigmática, ela realmente causa um impacto. Eu queria até trazer um outro tema aqui. Eu sei que vocês têm boas histórias ainda para contar, mas eu estava assistindo ontem a série que foi feita da família real. Não sei se vocês assistiram lá do Príncipe Harry e tal, com a Meghan. Cara, é um negócio muito louco, porque a marca da família real, ela tem um arquétipo, né? Assim como todas as marcas têm o seu arquétipo. Perfeito. Não é? Isso. E o simples fato
da Meghan passar a conviver com o príncipe Harry, falaram para ela assim: enquanto ninguém sabe que a gente está namorando, você é uma pessoa. Só que um paparazzi viu e colocou que ia sair no tabloide do dia seguinte de manhã. Eles falaram assim: ó, nós vamos sair comemorar muito agora à noite, porque a partir de amanhã você não será mais a mesma pessoa. Pelo simples fato de estar conectado com a marca do arquétipo da família real. Cara, e foi dito e feito. Dia seguinte, hora que saíram os jornais, a impressão dos jornais, a vida dela mudou completamente. É muito legal essa série, né, que está passando, tá no Netflix, que ele mostra, inclusive, como é que foi a situação dele, por exemplo, quando a princesa Diana faleceu. Sim. Ele era bebê não, ele devia ter uns seus, pelo tamanho lá, uns 6, 7 anos. E aí, como é que ele tinha que se comportar, né? Porque a marca da família real, cara, você não pode demonstrar emoção. Então, aquela situação toda, e ainda assim, você tem que ir lá agradecer as pessoas, porque as pessoas estão ali. É muito maluco, cara, porque assim, o menino mais novo, que eu acho, inclusive, que a personalidade dele hoje se transformou por conta desse evento. Sim. O príncipe Williams, que era o irmão dele, tava sorrindo, cara. Como se parecia que nada tinha acontecido. Então, as marcas carregam esses arquétipos, né? Conduta, né? E realmente, ali tem um código todo, né, de conduta que você tem que seguir. E as pessoas não têm, assim, a grandeza do que é isso para a marca mesmo, né? Porque a sua empresa precisa ter uma conduta de marca. Ela precisa ter um gerenciamento ali da marca dela. Como que ela é aplicada, né, no dia a dia? Aonde ela aparece? Com qual tipo de informação ela aparece? Né? E aí a sua marca acaba sendo assim, percebida de uma forma positiva ou negativa, como a gente falou. E por trás de tudo isso, o que que tem? O propósito, né? Que é essa conduta real, é o propósito ali, que tem que ser assim, por causa disso, e tem um propósito. O propósito porque, os caras são ali os reis, estão ali bambambam da coisa. E se você vê o que a gente fala, a identidade é o desdobramento do propósito. Isso é fato. Então, galera, cuidado com a identidade da empresa também, porque ela desdobra o teu propósito. E você vê ali nitidamente a conduta das pessoas desdobrando o propósito. A força que tem isso. Se as pessoas realmente entenderem isso, a força que tem o propósito e a identidade, que é o desdobramento do propósito, e ela se desdobra no dia a dia. É no uniforme, é no teu veículo, é na tua rede social, é no teu site, é no pedido que você tira, é no pedido que você entrega, é no valor que você, na proposta, não é preço, é E teve um valor. momento tenso recente, né? Vocês devem ter acompanhado, a gente passou por um processo eleitoral muito complexo, muito dividido, né? E as marcas que se posicionaram de alguma forma, Perfeito. elas tiveram dificuldade de lidar, né? E até hoje eu vejo na rede social alguns posts dizendo, não compra dessa marca, não compra daquela. Situações, por exemplo, se for lanche de tal lugar, eu não quero, porque essa marca apoiou, né, fulano. O A ou B, né? Tem. Isso para cara, e é engraçado isso, né? Como a mente das pessoas funcionam, porque assim, você não sabe se aquele que não se manifestou também apoiou, né? E aí você está defendendo um só porque um falou, mas de repente aquele que falou pode não representar o todo. Exatamente. Né? Imagina uma empresa com, sei lá, 20 mil colaboradores, um cara se manifestou na rede e representa, de repente, o naming daquilo, os outros 19.999 são contra aquilo e são julgados, de repente, né? Sim. E é exatamente aí, Cris, que onde a Plutz viu essa carência do mercado, por isso ficou mentoria de marcas. Por quê? Esse cuidado, essa conduta, até foi muito bem colocado da família real, que a gente... Conduta mesmo, né? Então, e a Plutz, ela cuida da conduta da marca nas empresas. Então, vamos um exemplo, que a gente faz a reformulação de uma empresa de
30 anos. Uau, legal, mudou, ela teve um porquê fazer isso, tem a cultura dela, mas assim, mudou e agora? Vai ver o colaborador interno, ele vai ver nas redes sociais que mudou? Ele vai ver, ué, mudou? Isso aqui é uma empresa? Não, tem um trabalho interno para ser feito, né, Adriano? Sim. Todo um processo de transição de marca, primeiro de tudo internamente. Por que está mudando? Mudou por isso aqui mudou por isso. Olha aqui, galera, a gente se transformou, a gente se reinventou, tem o propósito, novamente propósito, tem uma base. Depois que foi feito todo esse trabalho interno, que as pessoas já entenderam que onde vai entrar a conduta dela, porque elas são transmissores elas são representantes da marca. Uhum. Você falou, uma empresa de 20 mil, pôs na rede, puf, ela pôs que representou a empresa toda, o naming, a marca X. Então, essa conduta interna nas empresas também é muito importante. E é um trabalho que a Plutus também faz por entender essa necessidade e ver que as empresas elas entregam marca, as empresas, as marcas, elas começam a veicular e muitas das vezes o colaborador interno nem está sabendo o que está acontecendo. Vocês já leram o livro do Sapiens? Sapiens, não. Cara, recomendo. É assim, e sem sacanagem, né? Se você lê esse livro, você não será mais a mesma pessoa. Que bom. E, obviamente, você é uma pessoa melhor. Porque a transformação de conhecimento que esse livro traz é impressionante. E ele tem uma parte no livro que eu acho que você vai gostar muito de ler, que ele fala da Peugeot. Né? Então, ele fala dos carros da Peugeot e tal. Ele fala assim, por que a Peugeot existe, por exemplo? E como que ela deixaria de existir? Aí, assim, existe... se fechar a fábrica da Peugeot, ela continua existindo? Continua. Tem carros da Peugeot, sim. Né? A marca está aí. Né, de reposição. Se acabasse com todos os carros da Peugeot, ela continuaria existindo? Sim. Se você tirar todos os funcionários da Peugeot, ela continuaria existindo? Sim. Né? Então, lá ele traz uma informação mais completa sobre isso, né? E ele fala sobre a criação de uma instituição, né? Seja ela na forma nossa aqui de um CNPJ, né? Criou lá um CNPJ para aquilo, então com a marca, aquilo existe, cara, e não vai mais deixar de existir porque você trouxe um negócio para o mundo, né? Você criou um negócio no mundo. E a marca é isso, né? Quando você traz uma marca para o mundo, cara, pôs lá a imagem dela, virou uma foto, virou Pronto, acabou. Virou e vai ficar para a eternidade. Sim, né? sim. Então, acho que recomendo aí esse livro. Ótimo. Sapiens. É uma partezinha só do livro, porque o livro é, cara... Fantástico. Que bom. Fantástico. Vale cada palavra que você lê no livro lá do Harari, né? Yuval Harari. Acho que é esse o nome dele. Com certeza. Sensacional. São 3 livros dele. Tem esse, tem o Homo Deus e tem o 21 lições para o século XXI. Acho que é esse o nome. Todos eles, um melhor que o outro. Vamos para cima. Você tinha uma história também que você estava contando no bastidor pra gente aqui, né? Tava assim, como você falou de livro, né? A gente fala de história, né? E aí, quando vem essa questão de reformulação da marca, e principalmente as empresas, né? Tem essa questão. E eu me lembro bem dessa, na verdade, de uma história, né? Esse foi o que aconteceu. O Phil Collins, né? Na época de 90, na década de 90, ele ganhou, né? Um dos prêmios, que é o Oscar, né? Da música, né? Da Billboard. E eu me lembro, né? Que ele foi até o púlpito e falou, né? Ele foi lá e ganhou o troféu. Ele falou, olha, esse prêmio é para quem usa sapato de gente grande. E hoje eu uso sapato de gente grande. E virou as costas e a plateia foi abaixo, né? Então, assim, e aí essa história, né? Ela sempre me teve essa questão porque nós mudamos, né? A nossa vestimenta, né? O nosso cabelo, tudo que a gente tem, vamos supor, quando 20 anos, é diferente de 30, diferente dos 40, diferente dos 50 anos, né? Então, toda essa evolução. E a gente pega essa história, Cris, e começa a ver com as empresas. E a gente vê que empresas realmente, assim, até por questão da pandemia, né? Que faz aí 2, 3 anos, mas teve muitas que fizeram essa, a gente chama de reformulação de marca. Tanto pessoas, né? Quanto empresas. E aí você vê Nubank, você vê Petrobras, você vê a Ponto Frio, são várias empresas, né? Podia falar
aqui várias, mas você vê que teve esse cuidado, né, de fazer essa mudança, e porque as pessoas, né, internas, né, o CEO, toda, né, o conselho, o que for, elas começam a fazer as mudanças, mas as pessoas sempre deixam lá o nome, a logomarca, aquela coisa do mesmo jeito. E as pessoas, elas mudam, né, a empresa muda e a logo e a marca fica igual. E aí, o que a gente está passando, né, para o público? O que a gente está passando para o cliente? O que a gente está passando para o fornecedor? E principalmente a gente fala, né, para o colaborador interno, que a empresa não mudou algumas vezes, ela fica ali. Então, assim, esse cuidado também, né, Laures, que a gente venha fazendo ao longo desse tempo aí de 2 anos do trabalho da Plutz, que é essa reformulação. E o impacto que a gente vê isso é extraordinário, que quando a gente faz a reformulação, começa, né, com o colaborador comprando essa ideia da reformulação, isso sai de dentro para fora, depois com os clientes, fornecedores e a imprensa, né, o que, dependendo do tamanho da empresa, é um impacto assim realmente transformador. E a gente viu tudo isso que aconteceu, né, com a Spend, né? E como foi, né, Cris, Agora eu só vou voltar à pergunta, mas como foi para a Spend, né? Você me falou também nos bastidores e quando foi o lançamento da marca, mas acho que isso é legal, né? Você passar isso para o pessoal. Como foi, né? Para uma empresa de 27 anos, né? No caso, a questão da ISAT, hoje realmente ela ser Spend. Não é fácil, né? Porque tá no DNA, né? Aquele negócio entra, ele fica enraizado, Sim. né? E as pessoas, elas sentem uma dor quando você troca a marca, né? Eu sou isso, né? Eu sou dessa empresa, né? Quando você entra numa empresa, não atendia mais telefone Cristiano, né? O Cristiano da ISAT. Era isso, né? Não é isso? Agora é o Cristiano da Spend, né? E todos os colaboradores. Mas assim, foi tão interessante que a marca ela se conectou tão rápido com a gente que foi muito fácil, né? Se adaptar a esse novo momento da empresa. Sim. A gente não sentiu dor, inclusive do fundador, né? Porque o Dorian, que é o fundador da empresa, talvez fosse a pessoa que sentisse, né? Ou que sentiria mais, né? Essa mudança, porque, poxa, foi ele que trouxe a marca, né? Ele carrega com ele desde lá da fundação. Mas a marca, esse trabalho da marca foi tão conectado que nessa conexão ela facilitou, sabe? Sim. E hoje está muito, muito simples para a gente. Parece que a gente sempre foi em Spend. Parece que sempre foi em Spend. Você comentou, né, no dia, acho que foi legal, do lançamento, você me falou, né? Parecia que ela estava do lado, né? Parece que ela esperou aquele momento, né, que é ISAT no caso, para ela se conectar como Spend, né? Então, assim, pra gente foi fantástico, né, Laura? Eu comentei, a gente falou na apresentação, né, assim, pra gente foi algo sobrenatural, realmente foi coisa, assim, fantástica que aconteceu para nós, acho que Deus foi muito bom com a gente, porque quantas agências, né, Cris, vamos falar assim, tanto na época da ISAT, né, vocês conhecem, vocês estão dentro e fora do Brasil, né, vocês estão em vários países, e a gente teve o prazer, né, realmente, né, o convite de fazer isso e uma marca que para nós marcou muito, foi muito marcante na Sabe qual foi a história para nós, né, antes do Lawrence, a história do nome para a gente? Então vamos pensar assim, a gente encomendou com vocês nome para a escola que a gente ia lançar. Sim. Né? Então o objetivo era um nome para a escola. Produto, né? Que era... Não tinha uma pretensão de mudar o nome ISAT. Não mesmo. A ideia era ter o nome da escola. E aí o que nós fizemos? Pegamos o nome da Inspend e entendemos que ia ser o nome da escola. Né? E vocês criaram na época 3 nomes. Isso. A gente ficou com 2. Né? E aí ficou assim, a gente vai lançar um nome que seria o nome da escola e o outro nome a gente vai guardar para poder fazer uma outra mudança depois que não tinha a ver com o nome da ISAT. A intenção não era essa. Beleza. A gente pegou e o nome da Inspend e falou assim, então nós vamos ter a Inspend que vai ser a escola e fizemos uma apresentação para os colaboradores num programa mensal que a gente faz que chama Papo CEO. É onde a gente fala com os colaboradores aqui. No Papo CEO, a gente falou tal do nome e aí um dos colaboradores comentou lá, então agora somos Inspenders, porque a gente era ISATers. Quando ele falou aquilo, me deu cara... A primeira sensação foi assim, o pessoal entendeu errado o recado. É a primeira coisa que veio na cabeça, né? A primeira coisa que me veio na cabeça foi, o pessoal entendeu errado o recado. Por quê? Porque a escola não é a empresa.
Certo? Agora, se o cara tá entendendo que a gente deixou de ser Isaters e passou a ser Spenders, Mas isso é a visão, né? Essa é a visão. então, a comunicação foi tá errada a comunicação. Aí quando terminou aqui, eu não corrigi. Terminou a apresentação, nós voltamos para a sala de reunião. Eu coloquei o vídeo que vocês fizeram com algumas imagens Isso. e coloquei para passar o vídeo. Quando eu assisti o vídeo, eu falei, cara, essas imagens, ela tem a essência do nosso fundador. Ela se conecta direto com a essência Totalmente. do fundador. E naquilo que eu entendo de gestão de empresa, a empresa precisa manter a sua essência. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, esse nome pode sim ser para o InSpenders. E aí, o Dorian retornou para a sala de reunião. Eu falei, cara, eu tenho uma coisa para te falar. Eu acho que a gente tinha que adotar esse nome no lugar da ISAT. Por quê? Porque essa identidade que foi criada, nessas imagens que foram criadas, se conecta com a sua essência. Aí, passei o vídeo para ele assistir, ele arrepiou na hora. Falei, caramba, tem a ver comigo. Tem a ver. E aí, cara, foi daí que... Então, agora não vai ser mais ISAT, vai ser Spend. Óbvio, né? A gente marcou uma data para fazer o lançamento e tudo, mas a partir daquele momento, a gente chamou uma outra sócia nossa e falou, ó, sentimos isso. E ela também, na hora, se conectou com o nome, e aí foi assim que virou o Spend. Que legal, que bacana. Show. E para nós, né, Cris, foi uma sensação. Eu falei, começamos com a 321, mas depois, aí teve no evento, né, o evento em São Paulo, Sim. que foi o lançamento, né, para todos, né, para a imprensa toda. Então, para nós, assim, foi impactante, porque foi um momento, assim, mágico para nós, de ter uma marca, sabe, como essa, e a conexão, né, como você falou. A conexão foi muito, muito forte, né? E a gente tem uma história também, como a gente fala, né, de podcast, aquela coisa, mas tem uma história com essa daqui, né, Laura? A apresentação estava pronta, vocês já sabem, a gente falou, né, dos bastidores já, mas assim, o público muitas vezes, né, assim, a marca já estava pronta, mas a apresentação, ela foi alterada 11 horas da noite, pelo um post do Dorian. Então a gente agradece aqui, né, o Dorian por aquele post que ele, na época, ele não fazia, né, ele não era uma pessoa, assim, das redes sociais. Sim. Do próprio Instagram, ele não tinha essa questão, Esse hábito, né? Esse hábito de fazer. E foi realmente nesse post que foi 11 horas, aí a gente se falou, né, Laurice? E Laurice, vamos mudar, vamos fazer. E a apresentação era no outro dia, 9 horas da manhã. E aí tudo depois foi um impacto, né, desse post, que foi muito bacana, né? Com certeza. E aí nasceu essa conexão, acho que foi tudo isso, né? Então a gente agradece muito a Deus, muito a Ele ter colocado isso, né? De pessoas como vocês, para que a gente possa, né, criar essa história, esse vínculo que a gente tem aí com a Spend hoje, 321 e com as outras marcas que ainda, né, vão ser lançadas. Então a gente fica muito feliz por essas histórias aí de sucesso. E o Cristiano, num gesto, ele falou tudo, né? Que é a InSpend, né? De intro, né? De dentro, né? E o InSpend, né? Então ele falou bem no gesto dele. E também, né? Assim, no modo ali, se você pegar no meio dela e expandir também. Então ela, por si só, esse é o grande lance de a gente não usar uma fonte pronta, entender a alma da marca, né? No caso dessa marca foi o naming também. Mas depois do naming pronto, entender a alma dela, o que ela está falando, né? Eu lembro que o briefing teve várias repetições da palavra expandir, conectar, né? Tanto que ela tem as conexões dela ali e ela é expansiva sempre. Mas expande, não é uma marca, ela é uma palavra que já existe, né? Uma coisa que está ali já, ela já está ali, então não teria novidade nenhuma. Aí que entra o papel, né? De talhar, na verdade, né? Do manual, se eu tirar aqui, se eu pôr aqui, isso, tal, aí, né? Chegou ao resultado, InSpend. Aí a gente vai ver no dicionário, não tem a palavra. Então é uma palavra realmente genuína e que ela transmite a alma, a essência, como o Cristiano falou, do fundador, em todas as áreas aí. E a gente ficou muito feliz com esse resultado e, sobretudo, Cris, assim, e o Dorian, pela oportunidade, foi um privilégio para a gente.
E o impacto Boa. desse ano foi grande para vocês, né, Cris? Sim, sim. Foi assim, hoje nós temos aí, né, o Spendcast, tem vários produtos que a gente viu, mas a gente deu para perceber muito claro, né, que internamente, depois, né, foi muito bem colocado, essa mudança, né, hoje você como CEO, o Dória, então assim, tem a Fernanda, tem vários que a gente... Mas foi muito importante essa questão do nome interno para depois vocês colocar isso relevante para todos, né? Colaboradores, fornecedores, clientes. Então o impacto isso foi muito grande nesse ano de 2022 para vocês, né? Sim, sim, foi. E o nome teve bastante impacto, né, desse momento do ano. Mais do que a troca de marca, sabe? A gente quis aproveitar o momento para reforçar a cultura, Sim. que eu acho que talvez seja algo legal também de vocês reforçarem com os clientes, né? Cada vez que você faz um trabalho de troca de marca, reforçar os valores, reforçar Isso. a cultura. E aí eu vou até aproveitar, você que está assistindo a gente aqui, ô Lucas, roda o vídeo que foi feito pela Plutz para a criação da marca da Inspend. Viu como é que foi? O vídeo maravilhoso, o vídeo foi inspirador. E com base nesse vídeo, não tinha jeito, né, da gente não, sabe, não adotar isso como a marca. Porque ele realmente representa aquilo que a gente faz, né, e representou pra gente tudo aquilo que a gente queria também passar para os clientes, né? E como eu estava comentando contigo, esse reforço de cultura e valores é ótimo quando você faz, sabe, algum trabalho de mexida com a marca. Por quê? Primeiro que assim, você mostra para as pessoas que teve uma mudança, mas que a gente quer que a mudança seja mais ampla do que só o nome, né? Aí você vai falar assim, mas você está falando de essência, a gente não pode perder a essência. A essência é uma coisa, mas aquilo que você está entregando para o teu cliente, você pode... Porque senão vai ficar assim, pô, os caras mudaram a marca, mas a empresa... É isso aí. E mesmo que a tua qualidade já seja boa, você pode mostrar que ela melhorou, ela está ainda melhor. Exatamente. É um bom momento de você fazer, né, essa mudança. É como se você fizesse um novo penteado, né? Cortou um cabelo, Sim. ficou diferente, colocou Uma de nova repente, roupa, né? uma nova Uma nova roupa. roupa, né? Que hoje, né? Como a gente falou, né? Sim. 20 anos, 50 anos, você muda, né? Você falou, poxa, e essa pessoa mudou, né? Você Ela teve uma... mudou, mas não deixou de ser você, né? Exatamente, A exatamente. educação, Você está numa versão melhor a sobre você. a essência, né? Como você Sim. mesmo falou, a educação, o tratamento, a própria sua dicção, do jeito que você fala, a roupa, você vai ver que ele teve uma diferença, mas a essência de tratar bem, de você falar muitas vezes baixo, de você ter aquelas que era, vamos supor, que é o Adriano, que é o Cristiano, que é o Lauricen, isso não vai deixar de ser. Mas a tua roupa, né, o corte de cabelo, né, essas mudanças realmente é com o tempo. A gente vê que realmente... E isso é importante, isso é muito bom pra gente.
A gente vê que a gente começa a crescer com isso e que as pessoas vejam realmente para nós que a essência não mudou. A essência, ela tá ali, né? Ela faz parte da gente, mas a marca realmente o impacto é muito grande. Certo, Laures? A marca marca. A marca, além da marca. É isso aí. Senhores, mais alguma história para contar? Tem histórias legais, Cris, assim, quando a gente fala de rebrand, né? É que eu falei, graças a Deus, né, Laures? Esse ano, Cris, acho que foi um ano fantástico para nós. Tivemos muitas reformulações de marcas, muitos nomes, né, criados. Você sabe também a questão da Plutus Conecta, né, com a questão das redes sociais. Já tem, né, lançamentos aqui para esse ano, para o ano de 2023. Mas teve uma que marcou bastante, que claro, né, que é como eu falei na 321, com a Spend e as outras que vão lançar. Mas teve uma que eu comentei no início, né, que eu falei assim, que uma empresa de 20 anos, que aí quando a gente foi, né, fazer o trabalho, ele colocou, eu tenho certeza que eles vão ficar felizes, né, que a gente vai comentar, que foi a Arquipac, que eles colocavam lá que realmente era embalagens. E aí que eu falei, nós fomos lá para fazer um trabalho de um simples folder, né, para eles, e aí eu deixei na reunião como diz, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Vocês realmente vendem embalagens? 20 anos numa empresa, né? Eu falei, olha, será que vocês não vendem segurança? Né, que eles fazem fita de arqueamento, né? Para todo o Brasil. Eles são uma empresa grande, né? De 20 anos. E aí começou tudo isso. Então, hoje, vamos falar assim, acho que nós temos um ano lá com eles. Toda a mentoria de marcas com ele, todas as redes sociais, né, são com ele, toda essa reformulação de marcas. E o fundador, né? Queria até mandar um abraço para todos lá da Arquipac, né? Pessoas assim fantásticas, sabe? Incrível. Time incrível. Aí você vê assim, pessoas realmente conectadas, foi feito o trabalho, e aí assim que naturalmente a marca, né, no caso, embaixo, né, escrito com a questão da classificação, ela saiu naturalmente, hoje ela não tem mais. Então a Arquipac hoje não tem mais porque esse pequeno comentário que a gente colocou lá, que realmente foi E realmente eu não vendo, eu vendo segurança, né? São fitas de arqueamento, né? Que eles fazem para vários segmentos, e aí realmente eu vendo segurança. E isso, a transformação interna, como você falou muito bem, Cris, para eles, tanto dos colaboradores, para os fornecedores e para os clientes, foi um impacto assim. Eu creio que agora vão fechar o ano, né? Mas tem 3 meses, né, depois que foi colocada a marca, 3 meses consecutivos de aumento no faturamento. Puxa. Por causa realmente dessa transformação, dessa reformulação da marca, dizendo que realmente, olha, hoje eu não vendo mais, né, embalagens, eu vendo segurança, né, de meio ambiente. Foi feito um trabalho muito legal com o meio ambiente, porque eles trabalham muito com essa parte de PET, do reciclado, né? Então foi muito legal. E esse reforço interno, né, que a gente vem falando assim, do cuidado da conduta, né? A gente fez um evento na empresa e passou para eles a mudança, explicou os porquês da coisa, ali foi a entrega dos uniformes novos, Sim. né, Adriano, com a nova logo, e assim, foi incrível. Então, todo esse cuidado, como a gente falou, como você citou bem, na conduta, né, representou nesse resultado aí de metas todo mês aí, estourando aí, graças a Deus, e o trabalho das pessoas que realmente se comprometeram. E nisso tudo, a gente fica feliz porque o propósito da Plutus é fazer diferença na vida das pessoas e das empresas. Então, quando a gente vê esse resultado na empresa de um cliente nosso, batendo meta atrás de meta, e vendo essa energia positiva do time toda, a gente entendeu que a gente fez a diferença. Quando a gente entrega uma marca com uma experiência dessa, do tamanho da Spend, que gera todo essa... inflama o time, que traz tudo, outras coisas novas e boas e positivas, a gente fica feliz e entende que está cumprindo o nosso propósito, né? Como a gente fala, né? Como cumprir o propósito? Como no que a gente faz. E cada ser humano, a gente acredita que tem um superpoder, que são as habilidades. Que você tem alguma coisa que você faz melhor do que qualquer outra pessoa. O Adriano, eu. E é isso, a gente usa o nosso superpoder, as nossas habilidades, para
fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. Não, e foi muito legal também o trabalho da 321, né? Eu sei que a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria contar também isso para as pessoas, que no 321 a gente foi co-criador, né? A gente tinha Exatamente. eu tinha, né, um desejo de que essa marca representasse a adrenalina que a gente sente quando está na frente das câmeras aqui, né? Você vê que a gente estava aqui, daqui a pouco entra o Lucas na hora e começa, né? Ó, gravando em 3, 2, 1. Então, essa sensação dessa contagem regressiva, ela muda a sua personalidade, cara. Porque se você... É como fazer uma selfie, né? Dificilmente você faz uma selfie de cara feia, né? Então, se a gente está aqui concentrado, não sei o que e tal, aí ó, vai contagem em 3, 2, 1, você... É isso aí. Né, já abre um sorriso e tal. Então, essa O adrenalina... impacto, essa, né? Muda, né? Muda. E o que eu gostaria que a marca, né, trouxesse para quem está à frente das câmeras e para quem está nesse momento de gravação, fosse justamente nesse momento da contagem regressiva. E a gente sempre ouve a marca em todas as transmissões ao vivo, todas as gravações, porque todo mundo faz essa, né, 3, 2, 1, a contagem. E a gente fala de histórias, né? A gente teve, né, a liberação de vocês. Todas. Depois que a gente criou a marca, Cris, 321, que eu falei que foi, para nós, foi fantástico. Foi a abertura, né? De uma porta fantástica aí dessa parceria, né? Com a Spend e com todos vocês. Mas foi bacana que, assim, depois daquela entrega, depois que a marca ela foi divulgada, todas as nossas apresentações, antes da marca principal do cliente, nós colocamos, olha, agora 3, 2, 1. E o cliente, ele fica, né, a maioria deles, ele fica olhando. A gente não coloca o eventos, a gente só coloca 3, 2, 1. Sim, sim. Ela tem um impacto gigante sobre aquela questão de ele ficar olhando para a tela, né? Então, como você também participou, a gente faz uma apresentação bem diferente, que a gente fala, né, que é o momento realmente Plutz mesmo do que ele vai ter, mas ele fica olhando aquela marca e depois ele fica degustando. E a gente deixa de propósito tempo, mesmo, né? um tempo lá, porque ele fica degustando. Poxa, aí a gente fala, né? 3, 2, 1, daqui a pouco sua marca vai estar ali, né? Então, ela, pra gente foi... Então, hoje ela é reconhecida, né? Eu falo, claro, que por vocês, primeiramente, mas por vários clientes, né, Laura? Que a gente tem aí o trabalho, a 321, ela tem um impacto muito forte, né? Para esses clientes e para nós. E vou falar assim, abrir aqui que essa marca, assim, hoje são aproximadamente, quase estão chegando perto das 200 marcas. Esse ano que passou, a gente fez essa marca e essa foi uma das marcas mais desafiadoras para a gente. Né? Pelo que ela tinha que transmitir. Como a gente cria uma marca desde o naming, como é a Inspend, ela já parece que o Inspend ela é sugestivo para você expandir. Então, se você pensar, se você focar, se você fizer com cuidado, com atenção, vai sair o resultado. Agora, 321 é algo comum que, desde criança você conhece ali os números, é uma das primeiras coisas que você tem contato na vida. Então, como transformar algo que é tão comum em inusitado, em atraente, como foi? Primeiro, né, a gente, como tem no vídeo lá aqui, a gente trabalhou com as sensações humanas, né? Com os 5 sentidos ali, com os sentidos, que é por onde o ser humano ele entende e percebe a vida, né? Com a audição, a visão, passar realmente isso que é a essência da 321 Eventos, que é transmitir, que mexe, né, Cristiano? Sim. Com o olhar, né? Com a audição total aí. Foi um desafio enorme. E é legal, Cris, que agora também a gente fala de história. Quando o cliente lança uma marca, a gente realmente tem o público lá, né? Como que ele tá? E a gente teve essa sensação, né? Como, vamos falar, bastidores, né? Quando a gente voltou, depois aí de 1 mês, 2 meses, com o lançamento da marca, a gente estava aqui e viu, né, que hoje, né, o espaço 321, de toda a adesivagem, de todo o cuidado que vocês tiveram, a identidade visual que vocês tiveram com tudo isso, para nós, assim, foi um presente fantástico, porque você vê depois de uma marca, ela sendo realmente colocada de uma forma, assim, de cada detalhe, da porta, da entrada, do microfone, de cada, né, do LED 321 que tem aqui dentro. Então, assim, você vê que os detalhes foram, por quê? Foi o cuidado, né? O amor que vocês, né, colocaram nisso, né, de receber a marca,
o amor e o carinho que vocês colocaram. Então a gente ficou muito feliz quando teve esse momento. E é uma marca que a gente falou lá no começo, né? Na questão de tipologia, de fontes, de ser Exclusiva. nítido ou não. Essa aqui é uma prova, né? Que foi ousadia pura, né, Adriano? Porque apresentar uma marca dessa o cliente olhar e falar, tipo assim, o que tem ali, né? É lógico que eles sabiam, porque eles contrataram 3, 2, 1. Mas, a princípio, eu acredito, até pra gente que criou, né, pra galera nossa, foi inusitado. Porque é totalmente fora do comum, né, Cristiano? Sim. Acredito que a primeira vista, assim, como que foi, assim, o primeiro momento, Cristiano? Estranhamento? É um estranhamento e aquilo que você falou agora há pouco, é tentar entender, né? Isso. É. A gente quer tentar Entender entender, né? o que é, né? Até porque por ser algo comum, de ser o número comum, a gente constrói na nossa mente, né, uma visão do 3, 2 e 1 quase Simples, igual a 1, né? 2, 3 milhas, né? Isso. Perfeito. Quase igual a 1, 2, 3 milhas, que fica batendo o tempo inteiro na mídia, Sim. aquele negócio grava, né? Então, quando vem um número diferente, na hora você olha para aquilo, você leva um tempo para você se identificar, né? E depois que identifica, aí também passa a fazer parte. Show. Foi top. Cara, deixa eu falar outra coisa. Vocês têm algum livro para recomendar? Algum filme aí que está associado com marcas, que traz uma... Bom, galera, assim, mundo... Esse é mais voltado para marketing mesmo, né? Lógico que fala da marca, tem toda a história da marca também, né? Todo mundo não, muita gente, como dizem, né? Mas muita gente conhece, que é a Fome de Poder, né? Aquele ali, ele é uma lição enorme para as pessoas aí que querem construir a questão da marca. Uhum. Não é só o vender um produto ou um serviço. Você não vende produto ou serviço, você vende a marca. O produto ou o serviço é um agregado, é um anexo da marca. Então, é um filme que vai clarear bem essa questão, até porque os caras ali, os dois irmãos com sobrenome McDonald's, né, que fundaram o McDonald's, no final de tudo, eles não puderam usar o sobrenome deles na marca de lanchonete que eles construíram, né? Acabou ficando por uma outra pessoa que tinha uma visão mais ampla, Sim. vamos dizer. Foi lá e que registrou e tudo. Então, tomar cuidado com todos esses detalhes. E acho que é um filme que vai dar uma visão legal. A gente fala bastante desse filme, e aí vai ligado diretamente a um dos trabalhos também que a gente faz, que é a questão de mentoria e consultoria, né? Porque fala de processos, fala de pessoas. Então, esse livro, ele compõe, né, bastante, até o próprio filme. Então, a gente vê que realmente, né, se a gente lidar com o nome, processos e pessoas, com certeza o êxito, né, da empresa vai ser bem melhor. Boa. Como é que te acha na rede? Alves.Laurence, o pessoal, e o Plutz.com, Plutz Oficial. Plutz Oficial. E como é que te acha na Adriano rede? Soldera, né? E também tem a Plutz Oficial e Plutz Conecta, né? São as duas nossas redes sociais que com certeza nós temos o site e daqui a pouco tem lançamento novo, né? Com certeza tem lançamento bacana Boa. que vai sair, Novidade, novidades. Adriano. Tem novidades Verdade. legais ali. Novidades. Isso Cheio é de muito novidades. bom. Isso é muito bom. Boa. E o filme que vocês recomendaram, acho muito legal mesmo, porque o McDonald's conseguiu virar, inclusive, uma referência de moeda, né, cara, mundial. Eles fazem medidas baseadas no lanche, né? Porque como ela é uma lanchonete mundial, né? Isso É uma mesmo. rede mundial. Então, eles analisam o valor do sanduíche em cada localidade como se fosse uma moeda, né? Incrível, né? Incrível O poder isso. disso, né? Incrível poder mesmo. Então, boa referência aí. Feito, meus amigos? Feito. Muito bem. Boa. Agradeço a participação de vocês. Agradeço também a audiência de você que está com a gente aqui. Viu que o papo foi muito legal. Quer falar sobre marca? Quer falar sobre naming? Ó, começando o ano daqui a pouco aqui, acho que vale a pena. Eu não sei em que momento você está assistindo. Se o ano não está começando para você, ele pode estar começando para a tua marca. Então, lembra, fazer uma reestruturação, fazer uma revitalização da sua marca é sempre muito importante. E não esqueça, aproveite o momento dessa mudança de marca para você mostrar para o teu cliente como você está diferente, o que é que você quer comunicar a partir desse momento, tá bom? Espero que você tenha gostado do programa de hoje e te vejo na próxima edição. Tchau!